Essa semana estreou Mufasa, o Rei Leão. Afinal de contas, é bom? Não é? Fica aqui que você vai entender. Fala galera que assiste o canal Luiz na área, eu tô aqui para comentar sobre o filme Mufasa, o Rei Leão, que é tipo o live action da franquia do Rei Leão, onde o primeiro filme saiu, tem um tempinho, tem uns 3 anos aí, e você que é fã do Rei Leão, fã das animações da Disney, tanto em live action quanto animações, acho que em 2D, né, animações tipo pintadas, você não pode esquecer de like aqui embaixo, se inscrever no canal, porque a gente tá falando da cultura pop sempre aqui, então você tem que continuar com a gente, cara. Deixa aqui o seu like, e cara, deixa, se você já viu o filme, deixa aqui nos comentários o que você achou. Mas vamos lá, vamos para minha opinião do filme. Okay. Vamos lá, ele como filme, ele conta a história meio que baseado num livro antiguíssimo da Disney, onde conta a história ali por trás do personagem do Mufasa, do pai do Simba. Sim, esses livros existem, contam a história tanto do Mufasa quanto do Arrad, se eu não me engano, que é o pai dele, e do pai dele, tipo do avô do Mufasa. Tem esses livros, só que eles não estão em português, pelo menos não até o momento, não até as minhas pesquisas, né? Eles podem ter saído e eu não ter visto, mas eles ainda não têm em português, mas sim, eles são canônicos para a franquia animada lá dos anos 2000, que foi onde saiu o primeiro filme do Rei Leão, mas aqui nesse filme ele muda um pouco a história e eu não estou dizendo que isso é ruim, só é apenas diferente. Ou será que não? Vamos lá, antes de tudo, antes de entrar no tópico do filme, se o filme é bom, contar um pouco sobre o filme, esse vídeo vai ter alguns spoilers. Então se você não gosta de spoilers, se você ainda quer ver o filme e não quer ter esses spoilers, temos outros vídeos aqui no canal, reagimos essa semana ao trailer tanto de Superman quanto de Karate Kid, então continua com a gente. Mas se você não liga, esse vídeo é para você. Ou se você está indeciso e quer saber assim, a opinião de alguém para assistir esse filme, continua com a gente aqui também. Beleza! Vamos lá, o filme ele começa basicamente com o Simba indo encontrar a Nala no meio de uma floresta, onde a Nala vai parir o seu segundo filho, que inclusive não é nomeado nesse filme. Ele nasce ali no final do filme, mas ele não recebe o seu nome. E pode ser Kyle, se eu não me engano, algo assim, que é um dos personagens da franquia animada, lá da série animada de 2016, da Guarda do Leão. Ele é o irmão mais novo da Kiara, e a Kiara até tem um irmão mais velho, porém, ele meio que morre ali, segundo algumas histórias, segundo algumas teorias também, mas, enfim, não é mencionado nada sobre esse irmão mais velho aqui nesse filme. Ele meio que pega ali o Simba indo encontrar com a Nala para ter esse segundo filho, né? A Nala tá grávida, ela vai parir esse segundo bebê, enfim, esse segundo leãozinho, e o Simba põe o Timão e o Pumba para tomar conta da Kiara. É quando o Rafiki entra na história, que é um dos meus personagens favoritos nessa franquia, porque para mim ele lembra muito o Yoda, aquele aspecto de velho sábio, sabe? Que dá os conselhos, que fala até às vezes meio embolado, mas que ainda assim, ele é um dos personagens chave para você entender a franquia e para você até apreciar a franquia, porque se você olha ali até mesmo com o olhar do Rafiki para certos momentos, não só dessa, mas da animação original, digamos assim, você entende um pouco a história diferente e é muito legal ver as participações desse personagem durante toda a franquia. Então, o Rafiki entra na história onde ele conta a história de 2 leões, do Mufasa e do Taka, que, para quem não conhece, ou para quem não se lembra, ou para quem não viu o filme, o Taka é o nome original do Scar. Não, Scar não é o nome real do Scar, até porque Scar significa cicatriz, e é por conta da cicatriz que ele tem no rosto que ele é chamado de Scar. Então, assim, até mesmo o nome dele não é esse mesmo. Até, inclusive, nas histórias originais, é por conta do mesmo motivo. É por conta da cicatriz que ele tem no olho. Então, assim, ele conta a história desses 2 leõezinhos, do Mufasa e do Scar, que, para o material, aspas, original, para as histórias ali, para os livrinhos que saíram na época do primeiro Rei Leão, lá nos anos 2000, e para essa história desse filme agora, tem suas certas diferenças, tá? Tem algumas diferenças, inclusive até mesmo do Mufasa pro Taka, pro Scar. Tem ali as suas diferenças da história original
tanto para a história ali dos filmes. Tem algumas diferenças que eu vou mencionar aqui. Tá bom. Então, o Rafiki, ele começa a contar a história desses dois leõezinhos para Kiara, para neta de Mufasa, e o bonito da história não é só ver o Mufasa se desenvolvendo como um grande líder, um grande rei, um grande leão, né, diga-se de passagem, mas também vendo como ele conhece a sua esposa Sarabi e também como ele conhece o próprio Rafiki, que, como ele mesmo diz no filme, são irmãos, desde que basicamente se conheceram, são grandes amigos desde que se conheceram. Então, dá para ver que a gente dá para ver, acompanhar essa história, tanto de crescimento do Mufasa como para ser um grande líder, mas como, aspas, pessoa, né, no caso, como leão. Dá para ver ali o crescimento dos personagens, como eles se conhecem, o relacionamento entre eles. Então ele é muito bom. Uhul! O filme ele tem cerca de 1 hora e 58 minutos de duração e ele é basicamente isso, uma contação de história do Rafiki para Kiara. Então você vê não só a história ali acontecendo, dos dois leõezinhos se desenvolvendo e tudo mais, mas você vê as interações do Rafiki com a Kiara e o Timão e o Pumba entrelaçados na história toda. Você vê que tem várias pausas ali pelo caminho da história, onde a Kiara levanta os seus questionamentos sobre a história, onde o Timão e o Pumba tentam acertar quem era o Taka na história. Então, assim, você vê vários momentos ali de alívio cômico dos dois personagens, como eles servem tanto na franquia original quanto no primeiro filme, que eles serviram, sabe, de alívio cômico, de Hakuna Matata, o filme inteiro, e você vê essa expressão um pouco mais do velho sábio do Rafiki para Kiara, de contando uma história, de apresentando a ela como a história de Mufasa se passou e tudo mais, e dando coragem a ela, para ela ser quem ela é, para ela ser a leoa que ela vai se tornar e com certeza a próxima futura rainha, já que ela é a filha mais velha de Simba. Então, assim, você vê essas interações ali, e isso é muito interessante também, porque vê que o Rafiki passou por várias gerações, pela do Mufasa, tá passando pela do Simba, né, no caso, e vai passar muito provavelmente pela da Kiara também. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente vê, desde o início da história, desde que eles se conhecem, tanto o Mufasa quanto o Scar, né, o Taka, diversos lances, assim, lapsos do futuro. Eu acho que a gente vê diversas vezes a menção dos diretores, a mão do diretor ali, para mostrar o futuro dos dois personagens, como aconteceu na franquia e no filme de 2018, 16, se eu não me engano, que é quando o Scar, o Taka, ele pode salvar o Mufasa e ele só joga ele daquele precipício ali em cima dos Gnus, se eu não me engano, que são... dá para ver isso acontecer por 2, 3 vezes agora nesse filme. Uma vez ele tenta salvar o Mufasa, e quem acaba salvando é a mãe do Taka, e na segunda vez ele acaba salvando o Scar, o Mufasa. Me embolei aqui com os personagens, mas eu acho que você entendeu. Então você vê ali alguns apontamentos e tudo mais, algumas menções ali meio que escondidas e tudo mais, mas dá pra ver que isso é um pouco do diretor, sabe? Tentando, olha, tipo plantar sementes, olha, isso já podia acontecer desde o início e tudo mais. Então, assim, é uma parada interessante de ver essa menção. Eu achei até um pouco pobre da forma que foi feita, porque ele insere logo de cara na primeira interação dos dois, sabe? Mas ainda assim é legal. Ufa. Como eu falei, algumas coisas mudam, no caso, para essa história. Uma delas é que a origem do nome Scar é diferente nas histórias ali dos quadrinhos, vamos dizer, ali do início lá dos anos 2000. Nas histórias ali dos anos 2000, o Taka, o Scar, nunca gostou do Mufasa. Ele sempre tentou fazer de tudo para que o Mufasa fosse de arrasta para cima, como ele consegue no filme lá dos anos 2000. Mas nesse filme dá para ver que desde o início eles se gostam muito. Eles eram irmãos, o Taka queria sempre ter um irmão e considerou o Mufasa como seu irmão desde que eles se conheceram. A única rejeição dele e as falhas de caráter dele são por conta do pai do próprio Taka, que ensina a ele que a arte de enganar é uma arte de um bom rei e tudo mais, mesmo não sendo uma verdade, né? Mas também que o Mufasa o passaria para trás, que o Mufasa faria mal a ele de alguma forma. E essas sementes plantadas ao longo da infância e da adolescência do Taka, do Scar, elas dão fruto no futuro, quando
o pai do Taka morre pro Kyros, que é o vilão desse filme, o meio vilão, digamos assim, o Taka ele vai lá e quando vê que a Sarabi se interessa mais pelo Mufasa do que por ele e que o Mufasa até mesmo tem esse interesse por ela, ele se sente traído e trai o Mufasa e entrega o Mufasa. Só que essa é uma das diferenças. A outra diferença é por onde vem o nome Scar. No quadrinho original, o nome Scar ele pode ter vindo de duas formas. Ou quando uma das vezes que o Taka estava tentando planejar, atentar contra a vida do seu irmão Mufasa, ele tomou uma chifrada de um gnu e arranhou, né, o olho do Taka, do Scar. Outra é que, por conta dessa uma das vezes, o pai dos dois sempre preferiu mais o Mufasa, e por conta de uma das vezes que o Taka tenta atentar contra a própria vida, o pai dá uma patada na cara dele e fica ali com um arranhão. Já no filme, ele toma um arranhão do Kyros, que é o meio vilão do filme, quando ele vai defender o Mufasa, quando ele se arrepende e vai defender o Mufasa. E já dá pra ver que desde ali aconteceria o que aconteceu no filme do Rei Leão. E a outra diferença é que nos quadrinhos originais ele começa a ser chamado de Scar por conta da cicatriz, e se eu até não me engano, por conta de uma punição do próprio pai. O próprio pai queria que ele fosse chamado de Scar por conta das coisas que ele tentava fazer contra o próprio irmão, e aqui ele é chamado de Scar por conta do próprio Mufasa. O próprio Mufasa fala que o irmão dele sempre vai ter um lugar no seu reino, mas ele nunca mais iria falar o nome dele novamente e chamaria ele somente de Scar. Bom, mas enfim, eu peguei a última sessão do filme e acabei gostando, por mais que eu tenha dado uma cochilada por conta do cansaço do dia, e eu curti bastante, cara. Então, assim, pra você que gosta da franquia do Rei Leão, você vai gostar desse filme. Pra você que gostou do filme de 2018, você vai gostar bastante desse filme. Porque eu me diverti, eu prestei atenção, eu me senti preso no filme, eu e minha namorada, a gente até se emocionou em algumas vezes ali do filme. Então, assim, pra você que curte a franquia original, você vai gostar desse filme. E sim, ele é um filme bom. Não é necessário, mas é um filme bom. Eu prefiro 1000 vezes Madame Teia. Então, assim, se você quer levar a sua família pra assistir esse filme, se você gosta do Rei Leão e quer ir assistir esse filme, vai sem medo, cara. Desliga ali o cérebro e vai sem medo, porque eu acho que você vai curtir bem esse filme. Então, assim, eu queria saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários agora, deixa o seu like e se inscreve no canal para mais vídeos da cultura pop em geral. Tamo junto, valeu, fechou, até a próxima e tchau.